Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou fazer uma indicação de leitura. Na verdade é um artigo do professor Gladstone Chaves de Mello falando sobre a obra do Machado de Assis. É um artigo em que ele faz uma outra interpretação da obra desse que é o nosso maior escritor, maior prosador de todos os tempos. Bom, qual que é a ideia desse artigo? De onde ele parte? O professor Gladstone, muito hábil em perceber ali as correntes, né, de pensamento e mais ou menos resumi-las, ele explica que tem duas principais formas de se interpretar a obra do Machado. Uma é aquela, talvez a mais conhecida, que é a do Machado pessimista radical, adepto da filosofia de Schopenhauer, que era extremamente pessimista com a natureza humana e inclusive assim, mais ou menos não ligava muito para a decadência humana e um pouco se deleitava com isso. Então a grande parte da crítica, ou a crítica mais conhecida, tem essa opinião, né, sobre a obra machadiana, com alguma razão, parece, né, de certo modo, ali nas obras mais conhecidas como as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele era um sujeito ali que estava ali olhando como que um bestiário, né, na sociedade brasileira e tirando sarro de todo mundo, vendo a desgraça de todo mundo ali, se deleitando com a vida mesquinha do Brás Cubas e de outros figurões da época e sem muito ligar para a coisa, né? Então tem essa visão do Machado ultra pessimista, né, no sentido negativo da coisa. Uma outra linha de crítica ao Machado só interpreta o Machado como uma espécie de burguês desinteressado que escreveu para outros burgueses para mero deleite e o acusam de não ser um escritor engajado nas causas de sua época, de não ter denunciado escravidão ou qualquer coisa do tipo, né? Então fazem uma crítica meio que ideológica, militante contra o Machado. Então o professor Gladstone ele traz uma proposta diferente que mostra uma espécie de sentido mais elevado na obra machadiana, trazendo como chave uma das leituras preferidas do Machado de toda a sua vida, que era o livro de Eclesiastes, da Bíblia. Então o Machado ele próprio diz, né, então um dado biográfico, que os dois livros que ele sempre trouxe consigo eram os Pensamentos de Pascal, filósofo Pascal, francês, e o livro de Eclesiastes. E aí então nesse artigo que eu inclusive vou deixar aqui na legenda do vídeo para vocês lerem, o professor Gladstone vai mostrando como a perspectiva geral do Eclesiastes casa bem também com essa perspectiva do Machado, com de um certo pessimismo com o mundo, mas como a chave de interpretação desse Eclesiastes está, no final das contas, no Evangelho. Quer dizer, a resposta para aquele pessimismo do Eclesiastes está no Evangelho, e ele sugere que o Machado também tivesse essa visão. E para dar força ao seu argumento, ele cita uma crônica do Machado de Assis, que eu vou ler o trecho para vocês, em que parece que o Machado faz esse tipo de conversa mesmo entre o Eclesiastes e o Sermão da Montanha. Então diz assim no texto, no artigo do professor Gladstone: numa crônica datada de 25 de março de 1894, conta-nos ele que ele, Machado, na Semana Santa, entrou numa igreja para ver os ofícios. Observou bem as pessoas que enchiam o templo, quase só mulheres. Aspirou o incenso, foi se envolvendo pela atmosfera litúrgica. Soou o cantochão. Chegou-me o incenso. A imaginação deixou-se-me embalar pela música e inebriar pelo aroma, duas fortes asas que a levaram de oeste a leste. Atrás dela foi o coração, tornado à simpleza antiga, e eu ressurgi, antes de Jesus. E Jesus apareceu-me antes de morto e ressuscitado, como nos dias em que rodeava a Galileia, e abrindo os lábios, disse-me que a sua palavra dá solução a tudo. Senhor, disse eu então, a vida é aflitiva, e aí está o Eclesiastes que diz ter visto as lágrimas dos inocentes e que ninguém os consolava. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vede a justiça do mundo, nem sempre o prêmio é dos que melhor correm, diz ainda o Eclesiastes, e tudo se faz por encontro e casualidade.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas é ainda o Eclesiastes que proclama haver justos, aos quais provém males. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor da justiça, porque deles é o reino do céu. E assim por diante. A cada palavra de lástima respondia Jesus com uma palavra de esperança. Mas já então não era ele que me aparecia, era eu que estava na própria Galileia, diante da montanha, ouvindo com o povo. E o sermão continuava: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. Bom, então o professor Gladstone vai finalizar o artigo dizendo o seguinte: olha, não podemos interpretar a obra do Machado desconsiderando ali suas crônicas, as suas cartas, sobretudo cartas, né, ele marca esse ponto após a morte da sua esposa amada, Carolina, lá para o final da sua própria vida, na sua velhice. E ele diz que não pode se desconsiderar esse trecho aqui, em especial. Ele acha que a chave, uma das chaves para a interpretação da obra machadiana está nesse trecho. Então é uma crítica interessante, traz uma visão diferente que a que estamos acostumados a ouvir. E, aliás, vale a pena também, lá no livro do Gustavo Corsão, que foi um grande escritor também brasileiro, ali da primeira e segunda metade, no começo da segunda metade do século XX, inclusive amigo do Gladstone, lá no livro O Desconcerto do Mundo, ele tem faz um ensaio sobre o Machado de Assis, sobre a obra machadiana, puxando também essa mesma linha de interpretação, também falando da relação do Machado com o Eclesiastes e vendo ali uma possível leitura diferente da obra do nosso grande Machado de Assis. Então fica essas dicas, eu vou deixar aqui o link do artigo e também o link do livro do Gustavo Corsão, O Desconcerto do Mundo. Então é isso, pessoal, até a próxima.